Opa, estudante de RI, né? Eu também. Eu sou a Larissa, eu sou membro do Ciere Unip e esse aqui é o Ciere Indica Livros, dessa vez com indicações de livros. Hoje eu tô trazendo dois livros, O Senhor das Moscas, do William Golding, e o 1984, de George Orwell. Esses livros eles possuem alguns aspectos em comum. Os dois livros são de ficção, não são livros acadêmicos, então eles abordam nossa área de maneira mais indireta. Os dois autores, tanto o Golding quanto o Orwell, eles viveram durante a Segunda Guerra Mundial e suas publicações foram feitas após esse período, então eles trazem um pouco dessa visão, dessa percepção pra gente. E os dois livros se tratam de distopias. Então, agora eu vou falar sobre cada um separadamente. O primeiro livro é O Senhor das Moscas, esse daqui, ó, do Golding. Esse livro ele foi uma indicação no meu primeiro semestre de curso da professora de Introdução às Relações Internacionais. A gente estava estudando na época o primeiro grande debate das RIs entre o realismo e o idealismo, e ele foi um meio que ela encontrou para que a gente compreendesse um pouco melhor o realismo, porque eu não sei se vocês já estudaram essa matéria, mas o idealismo ele é muito mais fácil de compreender do que o realismo. O realismo ele é mais complexo, ele é mais denso, e ele possui um conteúdo, uma carga muito maior para a gente estar absorvendo. Ele ajudou, então, a compreender isso. O Golding, ele nasceu em 1911, na Inglaterra, e ele teve diversas profissões. Ele foi professor do primário, ele foi músico, ele foi ator. Em 1940, ele adentrou na Marinha Britânica e ele teve participação ativa em ações militares durante o conflito da Segunda Guerra Mundial. Após esse período de guerra, ele tinha 3 filhos e ele estava lendo para eles o livro A Ilha dos Corais, que é um livro de infanto-juvenil, onde os personagens eles são muito idealizados. Eles não possuem aspectos humanos, defeitos. E a ilha também é uma ilha paradisíaca. E essa visão ele incomodou o Golding, então ele escreveu O Senhor das Moscas como uma ironia a esse livro. Como ele conhecia crianças, ele foi professor de primário, ele tinha filhos, ele quis trazer uma realidade, um cenário onde essas crianças teriam realmente lidado com essa situação de estar perdido numa ilha deserta, como realmente teria sido. Crianças com personalidade reais, crianças com defeitos. E aí ele traz pra gente então o seguinte cenário. Um avião ele está responsável por evacuar algumas crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Esse avião ele cai numa ilha deserta e somente as crianças sobrevivem. São crianças entre 6 e 12 anos de idade. A primeira delas que a gente conhece é o Ralph. E logo em seguida o Ralph ele encontra um colega que ele apelida de Pig. Esses dois eles reúnem as demais crianças da ilha. E o terceiro personagem importante do livro é o Jack. O Jack ele vai ser o antagonista do Ralph. O Ralph ele é um menino muito acrobático, ele é muito atlético, ele é um excelente nadador, porém as qualidades dele dentro de uma ilha não possuem aspectos práticos, não tem uma grande utilidade. E o Jack não, o Jack ele é um líder nato. Ele tem muita facilidade em coordenar as crianças, ele é muito prático, ele tem uma personalidade mais bélica. É ele quem tem uma iniciativa para criar grupos de caçadores para procurar alimentos na ilha. O antagonismo entre o Jack e o Ralph, ele acaba gerando mais para dentro do livro, mais pro meio, uma separação de tribos. Essas tribos se separam e é aí onde fica mais claro para a gente a visão do realismo. Vou estar explicando o motivo. Outro aspecto do livro é que a personalidade dos meninos condizem com o local que eles estão na ilha. No começo do livro, os meninos estão na praia. E nessa praia eles ainda estão limpos, estão alimentados, estão com esperança de serem encontrados, decidem acatar dentro da ilha as regras que eles conheciam da sociedade civil. Então é um momento mais otimista, um momento onde eles estão se dando bem. Conforme eles vão adentrando a ilha, vão indo para o seu interior, a esperança de ser encontrado vai sumindo, os conflitos vão aparecendo, a realidade vai ficando mais difícil para eles e é onde a personalidade deles vai se tornando mais humana, mais cruel, mais malvada, egoísta, mais gananciosa. E é até uma visão mais hobbesiana. Conforme eles vão enfrentando dificuldades, a personalidade deles vai ficando mais arisca. E é onde vão surgindo os conflitos. Quando essas tribos elas se dividem, a gente começa a identificar aspectos do realismo ofensivo, lá, a teoria do realismo ofensivo aplicado nessas crianças. E aí ela é muito mais fácil de compreender porque são pessoas, a gente consegue se identificar com a situação delas muito mais do que se fossem nações ou países para estar compreendendo. Porque nós somos humanos, não somos países. Então,
eles começam a atacar uns aos outros, eles não tentam se defender, mas eles se atacam muito, eles buscam roubar objetos que seriam úteis um para o outro, e a gente vê essa teoria do poder real, que é a aquisição de material. Quem tem material tem o poder. A gente também vê que as crianças mais novas, de 6 anos de idade, elas optam por se unir à tribo que tem o maior número de gente, porque isso dá uma sensação de segurança para elas, e novamente a gente consegue compreender um pouco melhor essa visão do realismo e como funciona essa visão ofensiva. Então é mais ou menos isso. O livro ele é muito fácil de ler, ele não é exatamente prazeroso porque é uma realidade um tanto quanto cruel, ainda mais aplicada a crianças tão jovens. Mas ele é um livro que ele traz uma percepção muito boa da matéria. É muito fácil compreender quando se trata de ficção. Quando a gente pega um livro realista de verdade que se aplica à nossa área, por exemplo, o Leviatã, é um livro mais denso, é um livro que ele é mais detalhista, ele aborda mais perspectivas e é mais difícil de compreender aquilo, de trazer pra gente, do que um livro de ficção. Aqui se tratam de crianças, de seres humanos, então a visão é muito mais perceptível pra gente. O segundo livro é o 1984, de George Orwell, esse daqui. Eu li ele no Kindle, então eu não tô com o livro físico aqui. E esse livro, ele tá em diversos sites com indicações de livro que todo internacionalista ou estudante de RI deve ler. Porque ele é um livro que ele relaciona muito bem o passado, o presente e o futuro. A história dele, os aspectos, a realidade que o Orwell traz nessa obra, a gente consegue identificar aspectos em comum com o passado que a gente estuda, com o presente que a gente vive e com o futuro que a gente consegue prever para daqui a alguns anos, como a gente imagina que vai estar na sociedade daqui a alguns anos. Ele traz pra gente essa realidade. Ele é um livro muito bem estruturado. O Orwell traz uma realidade fictícia e essa realidade ela possui novos termos, possui novos partidos, até a construção geográfica dele é diferente da que a gente conhece. Porém, ele traz uma definição deles que a gente consegue conciliar com muita coisa que a gente conhece do nosso passado, do nosso presente. Então, a história é a seguinte. O nosso protagonista ele é o Winston. O Winston ele vive em Londres, que é um país que pertence à Oceania. E a Oceania ela é uma superpotência, que ela é controlada por um líder totalitário e pelo governo que se chama Partido. Esse líder deles é o Grande Irmão, ou o Big Brother. Essa grande potência, a Oceania, ela tá sempre em conflito com duas outras, que é a Elestásia e a Eurásia. E elas estão numa guerra sem fim entre elas. E aí o Winston, ele conhece a Júlia, que é uma outra personagem do livro, e os dois, eles vivem nesse sistema totalitário, eles começam a se rebelar contra eles. E aí é onde a gente consegue identificar melhores aspectos em comum com o nosso passado. Esse partido, ele possui algumas características, algumas ferramentas de manipulação para manter o poder deles. Um deles é o crime ideia. É o crime de ideia, o crime do pensamento. Você não pode ter ideias próprias ou nada que contradiza o que diz o governo. E a gente consegue identificar isso dos regimes fascistas. Por exemplo, o de Mussolini, onde ele publicava, fazia posters, estava em todo lugar escrito: não pense, deixe que o governo pense por você. E tem também o conceito da nova língua, que é a nova língua, é um idioma novo que eles criam com a intenção de enxutar o vocabulário e de que com alguns anos, com o passar do tempo, algumas palavras que poderiam ameaçar o governo sejam extintas. Então, palavras que poderiam provocar rebeliões, revoltas, elas já deixariam de existir. E a gente conhece novamente o poder das palavras, o poder de livros que eram queimados nesses regimes. Outra ideia que é bem interessante é o do duplo pensar, que são ideias conflitantes postas lado a lado onde você acredita em ambas. Elas são conflitantes, mas a gente acredita em ambas. Por exemplo, o conceito de que guerra é paz, ou que liberdade é escravidão. E essa é uma ferramenta utilizada pelo ministério onde o Winston trabalha, que é o Ministério da Verdade. E esse ministério ele tem a função de distorcer fatos para que fiquem a favor do governo. Novamente, a perspectiva que a gente conhece, do passado e do presente. No passado, Hitler criou a raça ariana, disse que no passado era uma raça em ascensão, que era superior às demais, e na verdade essa raça ela nunca existiu, foi um conceito que ele inventou. A gente consegue adentrar melhor o seu conteúdo. Ele traz uma concepção de que poder é poder. Esse poder pelo poder, não é poder pelo luxo, não é poder pela vitória, não é poder pelo status, é poder simplesmente porque poder é poder. E a gente consegue ver isso novamente no nosso passado, no nosso presente. Algumas guerras, por exemplo, onde os Estados Unidos estava envolvida, guerras com o Oriente Médio, onde eles se mantiveram lá porque eles precisavam atestar que eles eram uma nação poderosa.
E aí ele traz essa ideia também num livro que foi publicado em 1949, antes de que tudo isso acontecesse. O livro, como eu disse, ele foi publicado em 49, então o Orwell, ele de fato se baseou em alguns fatos de regimes totalitários que ocorreram na década de 30 e de 40, como o fascismo, também o comunismo, entre outros. E a gente consegue relacionar ele, como eu disse na nossa disciplina, em diversos fatos, não só no estudo da história do nosso passado, quando a gente estuda regimes totalitários, estuda o funcionamento de governos, etc., mas também com a nossa perspectiva do presente e do futuro. Porque esse regime totalitário do livro, ele é retratado com uma segurança exagerada, uma segurança que ela chega a beirar, na verdade, a ultrapassar o respeito pela privacidade das pessoas. E é um conflito que a gente tem no presente. A gente tem câmera em todos os lugares, a gente tem controle de informação, tem a nossa privacidade sendo acessada a todo momento pela internet, websites, pelo Google, câmeras de segurança que são para segurança, mas ao mesmo tempo podem ser usadas para uma finalidade ruim. E ele traz esse debate pra gente, até onde esse controle de informação ele é para nossa segurança e quando é que ele começa a romper a nossa privacidade, começa a ser uma ferramenta de controle ofensiva. E outro debate muito interessante que ele traz é como a gente consegue, como é possível confrontar um sistema ditador que ele é bem estruturado, quando ele é bem empregado dessa maneira. O que ele nos traz no livro, ele é muito bem estruturado. Como eu disse, ele se baseia não em um regime totalitário, mas em vários que aconteceram durante a década de 30 e de 40. Então, ele tem esse controle de informação, ele tem essa distorção de fatos, ele tem a ferramenta de um novo idioma, de punir palavras, de punir o ato de pensar. E como é que o nosso protagonista ele lida para estar desestruturando esse governo. Esse livro, ele foi realmente o mais impactante. Eu adorei os dois, mas o 1974, que o Orwell, eu acho ele um gênio. Todos os livros dele que eu li foi muito impactante para mim. A Revolução dos Bichos, ele traz personagens muito simples, né? São animais com ideias muito complexas. E tanto aquele livro quanto esse novo, apesar dele empregar novos conceitos, novas palavras, a leitura ela não se torna complicada e nem difícil de compreender. Muito pelo contrário, ele estrutura muito bem as ideias, então ele traz um novo conceito, mas ele explica ele muito bem e a gente consegue de fato identificar ele com aspectos do passado e do presente que a gente imagina que vai ser o futuro. Ela é uma leitura que o tempo inteiro a cabeça parece que vai explodir. E é isso. Hoje eu trouxe só esses dois livros. Se vocês gostaram, se quiserem indicar mais algum, vocês podem estar falando nos comentários. E esse quadro, pelo que eu entendi, ele vai ser semanal. Vai ter indicações de filme e de livro. Então, aguardem os próximos.